Olá a todos os nossos telespectadores. Nós somos alunas do curso de Psicologia da Faculdade Maria de Carajás, do terceiro período, e para o nosso terceiro projeto de extensão, a gente está fazendo uma entrevista com a psicanalista Sara Giusti, que também é a nossa professora de psicanálise aqui na instituição. A gente vai fazer entrevista sobre alguns pontos muito relevantes do atendimento dela como psicanalista, como psicóloga clínica. Então a gente vai fazer algumas perguntas para ela nesse segmento e esperamos que seja bem esclarecedor para os nossos ouvintes. Também espero. Eu sou a Camila Rondinelli. Eu sou a Samantha Canona. E eu sou a Emanuele Oliveira. Então, eu me chamo Sara Giusti, eu sou formada em Psicologia pela Universidade Federal do Maranhão. Só que eu já moro aqui no Pará há mais de 22 anos, né? Morei em Marabá 5 anos e eu estou aqui há 22 anos, aqui em Parauapebas. Então, atuo na clínica e também no CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial aqui de Parauapebas. Então, vamos começar com a primeira pergunta da nossa entrevista, que seria sobre a sua rotina diária como psicóloga, que é: como é a sua rotina de trabalho enquanto psicóloga clínica? Bom, eu intercalo meus atendimentos na clínica, né? Atualmente eu estou na clínica Humanize, lá, com os meus atendimentos no CAPS. Né? Então, meio período eu estou no CAPES e no outro período eu estou na clínica. Né? Então, tem esse intervalo, né, da hora de almoço, e aí depois eu vou para a segunda jornada. Né? À noite, às vezes eu faço alguns atendimentos, mas são online, eu já faço em casa. Né? Toda essa agenda que organiza é a secretária lá da Clínica Humanize. Então, ela tanto agenda na Clínica Humanize como os meus atendimentos online. Né? A gente tem um aplicativo que é o Prodoctor, que ela faz todo o agendamento, se comunica com os pacientes para poder confirmar, né, se alguém cancela, ela já reagenda. Então, ela faz a sugestão da agenda para a gente. Então, são 3 turnos de trabalho? 3 turnos. Isso é saudável para um psicólogo? Sim, porque eu tenho os tempos livres, né? Então, por exemplo, sexta-feira, a partir de 4 horas, eu não atendo e nem no raio do próprio serviço público. Né? É o momento que eu tenho pra mim, né? Eu vou pro salão, faço unha, faço cabelos, né? Vocês vão no também. E sabe, eu já trabalhei muito dia de sábado, porque muita gente aqui é uma região que as pessoas trabalham nessas empresas, né? Então eles trabalham muito e acaba que eles só tem um sábado. Então eu já fiz muito de atender no sábado, hoje eu não atendo mais dia de sábado também, sábado e domingo também eu não faço meu atendimento. Como você organiza o tempo? E entre esses atendimentos, você estuda, tipo, as atividades aqui na faculdade, como professora, e outras atividades profissionais, como supervisão, grupos de estudo, porque a professora também faz acompanhamento com os estudantes de novembro e décimo período aqui na faculdade. Aqui é a clínica escola, né? Então eu estou aqui nas terças e quintas, né? Sempre que na terça eu começo às 15 horas, né? Às 15 horas até às 19. É um trabalho de supervisão aqui da clínica escola. Então, os estudantes que estão no 9º e no 10º ano, eles começam a atender aqui na clínica. E aí, eles escolhem qual abordagem, né? E aí, hoje nós somos 4 supervisores. Então, eu sou supervisora da abordagem da psicanálise. Né? Como eu falei, pela manhã eu estou no CAPES, né? E pela tarde eu estou na clínica. Né? E terça-feira também faz aula, né? Sim, terça e quinta aula à noite, né? E as coisas à tarde. E na segunda-feira, de 15 em 15 dias, a gente tem um grupo de estudo de psicanálise, que eu participo. Na quarta-feira, à noite, eu faço supervisão também, né? Eu faço análise, a minha análise pessoal e a supervisão, dia de quarta-feira. Aí esse ano a gente voltou a fazer novamente reunimos alguns psicanalistas aqui da região e a gente se encontra para os estudos mesmo, né? Como se fosse uma escola de psicanálise. Ainda não é uma escola, mas a gente pretende ano que vem fazer uma escola. A gente vai ser incluindo a sua rotina e a gente quer saber sobre desafios. Quais são os principais desafios que você enfrenta no atendimento clínico psicanalítico? Os principais desafios são... Nossa, são vários. Eu escolhi alguns.
Hoje as pessoas elas têm muita dificuldade de enfrentar algumas situações, né? Então, como a gente hoje tem uma banalização de diagnósticos, né? E as pessoas recorrem muito a medicamentos, então quando elas procuram, né, um psicólogo, um psicologista, ela já vem com o diagnóstico dizendo, eu sou assim, eu sou bipolar, eu sou autista, eu sou... Isso dificulta muito a gente poder trazer a função do psicanalista, que estar nesse lugar de fazer a pessoa questionar, né, várias qualidades na sua vida. Geralmente as pessoas tendem a colocar tudo no diagnóstico. Esse é um aspecto, acho que é o maior desafio hoje. Né? É fazer as pessoas saírem um pouco do diagnóstico e pensar em como elas também podem fazer algo para além do diagnóstico, né? Não só para a psicanálise, né? Mas outras abordagens também têm esses enfrentamentos. E o outro desafio também que eu acho importante são as situações de muitos assédios que a gente diz aqui no trabalho, né? A gente atende muitas pessoas em sofrimento por assédio no trabalho, né? Por sofrer também muita violência social, como no caso da mulher, né? Sofrer todo tipo de violência, a questão do racismo, né? Essas coisas hoje, antes tinha também, né? Mas hoje parece que esse tipo de violência, ele tá tão normalizado, e aí as pessoas às vezes chegam e não se dão conta, né? A gente tem que fazer todo um trabalho também delas não só tomarem medicação e fazer terapia, né? Eu sempre falo assim, não tudo a psicoterapia ou a análise não vai resolver tudo, né? Você vai ter que fazer mudanças ali também da questão cultural e social, para poder ter uma melhora, claro. Acho que essa resposta que a senhora deu até já se encaixa com a resposta da quinta pergunta, que seria se existe alguma situação comum que ainda te exige bastante emocionalmente ou tecnicamente. Se alguma situação diferente. O que exige mais, tecnicamente falando, é o atendimento a pessoas com estrutura da psicose, né, da loucura em geral. Isso exige mais, porque a gente tem que ter um conhecimento bem amplo, né, desse transtorno, né, dessa estrutura. Né? E aqui, como a gente não tem a formação em psicanálise, né? A gente tem que recorrer à supervisão, né? E como sempre a psicanálise, cada caso é um caso, então cada pessoa que você atende pode trazer uma dificuldade nova, né? Já atendi situação de violência contra a mulher, mas para cada mulher pode vir uma questão que seja mais difícil, seja diferente. A gente precisa estar recorrendo. Eu lembro que a senhora trouxe uma frase de uma paciente sua que ela falou: o que é. E o que não é. E o que não é, não é. E o que não é, não é. É uma frase de um paciente psicótico. Porque tem toda uma dificuldade de você sair da associação livre, né? Que a gente trabalha muito com isso, para entender essa lógica do pensamento psicótico, que é diferente do pensamento ideológico. Na seguinte pergunta é como você lida com os limites entre a vida pessoal e a vida profissional? E especialmente após atendimentos mais difíceis. Sim, todos nós, né, a gente é tocado, todo paciente afeta a gente de alguma maneira, né? Hoje mesmo eu atendi, antes de vir para cá, estava atendendo uma adolescente e ela trouxe umas questões que me remeteram lá na minha adolescência. Aí eu fiquei, assim, muito parecido com uma situação que ela passa hoje, muito parecida com uma que eu passei, né? Então, eu já sei que vou ter que levar isso para minha analista primeiro e depois para a supervisão, né? Porque eu tive muita vontade de dizer para ela como eu fiz para aquilo melhorar, né? Aconselho, a gente não pode, né? A gente tem não pode dar o meu exemplo, né? A gente é tentado muitas vezes a misturar isso, né? Mas a análise pessoal, ela ajuda muito você, nesse momento, porque isso vai acontecer, né? Não é que isso que você está fazendo análise vai impedir que você misture. Não, você vai ter a tentação de misturar. Mas você se perceber o que está acontecendo e separar ali e não deixar, não cair nessa tentação, né? De orientar, usar o teu exemplo, né? Isso que importa. Você tem que realmente perceber, não, você quer mesmo. Né? Isso aqui é coisa pessoalmente, isso não tem a ver com o que eu estou escutando, porque pode ser outra coisa totalmente diferente. Existe um perfil mais comum entre os pacientes que atuam a senhora?
Tipo, uma faixa etária, um gênero, tipo, as demandas? A maioria são mulheres adultas, a maioria com problemas no relacionamento amoroso, né? E alguns adolescentes hoje, né, com a questão da autolesão, né, com problemas relacionados à sexualidade. Então, isso é o que mais tem aparecido no consultório. Você nota alguma diferença nos tipos de demanda ao longo dos últimos anos? Como, por exemplo, aumento de ansiedade ou depressão ou questões de identidade durante o início da sua atuação como psicanalista para os tempos agora? Sim, muita mudança por conta das telas, né? Hoje tem muito mais pessoas com ansiedade, muito mais pessoas com autismo, por conta dessa situação da tecnologia sendo usada como algo de forma exagerada, né? Então isso tem gerado mais pessoas com déficit de atenção, né? Muitas pessoas com insônia, que antes a gente atendia alguns quadros assim, pessoas que não dormiam bem, mas hoje a gente atende um número grande de pessoas com quadros de insônia, de não conseguir se desligar, tá sempre conectado. Aí tem a questão da dependência tecnológica, da dependência de jogos, esse joguinho do tigrinho, né? Então hoje, como é muito acessível, né? Tá na palma da mão. Antigamente as pessoas que tinham vício em jogo, né? Eram aquelas pessoas que iam nessas casas de jogos, ou que era o jogo do bicho. Hoje não, tá na palma da mão. Então a gente tem um grande número de pessoas com essa dependência. Aí, a senhora, como adapta a escuta psicanalítica às diferentes realidades dos pacientes? Eu acho que assim, como, por exemplo, atendimento de crianças é diferente, né? Você utiliza outros recursos, né? Que não é associação livre, né? Pessoas idosas, você não vai atender pela via da questão da castração, porque elas já são pessoas que está acontecendo já muita coisa no corpo delas, e isso já aponta muitas limitações, né? Aí você vai trabalhar de outra maneira. E tem os pacientes com autismo, cada uma dessas demandas, né? A gente utiliza a teoria psicanalítica, mas existem técnicas que a gente faz diferente, né? Para cada um. Existe uma técnica para cada um desses casos específicos? Técnicas diferentes ou maneiras diferentes de abordar? Não é técnica, é recursos, estratégias que você vai usando, né, a gente sempre vai trabalhar com o paciente de uma forma geral, mas como é que você vai possibilitar que o paciente se manifeste? Você tem que usar estratégias diferentes para cada público, né? Em quais situações você precisa atuar em conjunto com outros profissionais? Tipo médicos, assistente social, psiquiatras? Situações de violência, situações de suicídio, tentativa de suicídio, né? De abuso em geral, né? Como eu falei, né? Situações de violência, acho que seriam essas. Qualquer violência. Diagnóstico, né? Talvez para diagnóstico. Seria quando, por exemplo, tem alguma necessidade de fazer um laudo mais elaborado, aí você precisa trabalhar junto com o colega, né? No caso da psiquiatra, eu trabalho dentro de uma clínica, eu atendo uma psiquiatra, então a gente trabalha mais em conjunto mesmo. Professora, muito obrigada. Vamos dizer em conjunto. 1, 2, 3. Obrigada. O avanço é muito enriquecedor pra gente. É verdade. Que a gente às vezes precisa ver do outro lado as opiniões profissionais já atuando na nossa área futuramente. Sim. E é legal saber com o que a gente vai se enfrentar no futuro, entendeu? Ou nada. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por atender a gente, e foi muito interessante. E a senhora é ótima também. É verdade. Parabéns. Pode chamar esse podcast da vida. Vocês já assistiram meus podcasts? Não. Você pode indicar para o nosso público seu podcast. É o podcast Carajás, Pod Carajás. Fui convidada, né? Teve o Pod Carajás e teve o Trilhos. O Trilhos também foi bem legal. Depois eu mando pra vocês. A gente vai colocar para assistirem.